Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast Pode Avançar. Aqui você se conecta com a gente, continua avançando, progredindo nos seus planos, avançando na Coportade, esse ministério incrível e várias áreas da sua vida, inclusive no empreendedorismo também. Hoje a gente tem uma convidada muito especial, que já esteve conosco aqui em outro momento, então seja bem-vinda mais uma vez. É a doutora Flávia. Para quem não conhece a doutora Flávia, ela é graduada em psicologia, tem especialização em TCC e EMDR e Brainspotting. É isso mesmo, Isso professora? mesmo. Ok. Ela já está na área há mais de 13 anos, transformando vidas, auxiliando pessoas a crescerem e lidar com os desafios emocionais. E, doutora, muito obrigada por sua companhia, por aceitar novamente o convite, para falar de um tema muito especial, que é a comportagem. Seja Ai, bem-vinda. esse tema me encanta os olhos, porque eu tive uma experiência fantástica na comportagem, né? Foi a experiência que eu escolhi ter. Então, eu sempre gosto muito de falar de comportagem. Que bom. E olha como a comportagem é uma escola para a vida, né? O que a gente já tem falado aqui em outros temas. Eu tenho recebido aqui grandes profissionais, psicólogos, terapeutas, fisioterapeutas, enfermeiros, enfim, vários líderes que passaram pela grande faculdade que se chama comportagem. Então, realmente, a comportagem é uma bênção. E, doutora, fala para nós aí, como a senhora conheceu a comportagem? Como é que você teve o primeiro contato com a comportagem? Olha, desde muito pequena, eu encontrava os comportores que passavam por minha cidade. Eu não sabia muito bem o que era, mas era um grupo de jovens, né, que sempre traziam muita alegria à nossa comunidade. Quando eu fui crescendo um pouquinho mais, eu tinha ali uns 6, 7 anos. A minha tia foi comportar. Né? Então eu conheci mais de pertinho através da minha tia. Então, quando chegou a minha vez, quando eu tive a oportunidade de comportar, eu já conhecia, já sabia como era, e eu escolhi olhar pelas histórias bonitas, pelas histórias positivas, pela história da minha tia. E eu pensei assim, bom, quando eu escolhi que eu realmente iria, uma pessoa falou para mim assim: "Você tem certeza? Nossa. É muito difícil comportar. Nossa, Tem sempre esses, né, que começa a colocar. exato. Olha, ainda me disseram assim: você vai passar fome." No! Então eu tive ali muitas experiências negativas, mas o meu impacto com a comportagem era outro. E eu escolhi que a minha história seria uma história diferente dessa que a pessoa me relatou. E eu tive essa satisfação de construir a história que eu quis na comportagem. Tem muitos jovens hoje que a gente convida que estão com dúvida. Inclusive, hoje eu estava falando para uma jovem, ela falou assim: olha, acho que eu sou muito nova para começar na comportagem. Aí eu falei assim: ó, eu comecei com 16 anos. Você também foi para comportagem? Quando você ainda era bem jovem? Quantos anos você tinha quando você conheceu a comportagem? Quando eu fui comportar, eu tinha ali uns 19 anos, 18 Bem anos, jovem também. mais ou menos. Mas tive em minha campanha uma colega que ela começou com 14 anos. Peraí, a senhora liderou a equipe de comportagem? Sim, liderei, Nossa, liderei. que legal. Temos aqui uma líder de comportagem também, gente. Benção. Não apenas foi uma comportora, mas também liderou um grupo de comportores. Sim, mas foi um processo que eu não desenhei. Eu falo que eu não experimentei a comportagem e eu acredito que ninguém experimenta a comportagem, mas a comportagem experimenta a gente. Então a gente tem esse olhar aí diferenciado. Comecei numa campanha, eh, não era de estudante, Sonhando o alto? Sonhando Alto. Isso. Comportei ali uns 2 meses e a líder foi embora, porque ela tinha outros compromissos. E aí, na época, o nosso departamental de publicações, pastor Jadson, me colocou como líder. Eu falei, pastor, mas eu não sei, eu comecei agora. Ele falou assim: você quer? Se você quiser, nós vamos te preparar e Deus vai te guiar. E fiquei ali um período e depois fui para o colégio e aí segui mais 3, 4 anos comportando. Doutora Flávia, fala a verdade pra gente. Dá pra se manter mesmo com a comportagem no colégio?
Dá pra pagar os estudos, tudinho com a comportagem, só com a comportagem? Olha, eu li vários livros, né, sobre comportagem e eu falava assim: Deus, eu quero ter uma experiência como essa, de estar sentado na porta ali da casa, esperando o meu anjo passar e comprar tudo que eu tinha, ou então eu quero ter aquela experiência assim, de fazer uma venda muito grande, e eu queria resultados rápidos e fáceis. Mas não era essa a experiência que Deus tinha reservado para mim. Então eu comecei comportando de porta em De porta em porta. porta. Depois de um período, fui treinada a palestrar e comecei a palestrar nas empresas. Todas as campanhas em que eu participei, pela graça de Deus, eu consegui o estipêndio. Nunca foi fácil, nunca o meu anjo apareceu para comprar ali todo o material que eu tinha, mas sempre Deus abençoou. Não é uma área em que a gente vive experiências magníficas e todas positivas, mas as experiências magníficas, elas sempre vêm após a gente pisar na água, a gente dar o primeiro passo. Sem o primeiro passo, Deus. Eu entendo que essa faculdade, a comportagem, a gente tem que tomar o primeiro passo. E Deus vai erguendo e sustentando a gente nos desafios que eventualmente surgem. E aí a gente já lança por terra um grande questionamento que muitos falam. Fala assim, ó, eu não vou para comportagem porque eu não sei vender. Deixa eu te falar, não é uma questão de saber vender. A comportagem é todo um processo que envolve no teu crescimento pessoal, teu relacionamento com Deus. Você vai viver experiências onde você fala com as pessoas e você fala assim, olha, eu não me expressei bem, eu não aprendi todas as técnicas, e quando chega no final da apresentação, a pessoa compra toda a coleção. E você fica se perguntando, nossa, mas o que foi que eu fiz? Realmente você não fez nada de extraordinário, mas o anjo do Senhor estava com você, você conseguiu obter o resultado, então vem das mãos dele. E isso quer dizer que não é que você tem que negligenciar as técnicas e o aprender. Afinal de contas, esse podcast é para isso. Nós já falamos sobre muitos temas, fechamento, objeções, vamos falar de apresentação, vamos falar de várias técnicas de venda e vamos aperfeiçoar. Mas não é porque você não tem nenhuma experiência com venda que você não possa vir para a comportagem e ter grandes resultados, resultados extraordinários. A diferença está no que nós estamos vendendo, né? É, o meu primeiro dilema foi esse: como eu vou vender um material que eu sei que a pessoa precisa, às vezes eu avaliava, ela não tem condições de comprar, eu tinha que dar esse material para ela. E aí foi através dos treinamentos que eu fui aprendendo, peraí, as pessoas têm dinheiro para as prioridades, né? Seja um viciado em cigarro, quanto ele gasta para comprar os pacotes de cigarro? Isso eu aprendi nos treinamentos. Todas essas técnicas, quem fala primeiro perde, E fala né? primeiro pé, é isso mesmo. Eu lembro de muita coisa. Mas a comportagem é um aprendizado para a vida, né? E imagino que o senhor vai perguntar aí mais para frente, né? Mas a comportagem molda a gente em todos os aspectos da nossa vida. E sempre que eu saía para o campo, né, eu não saía para vender um papel. As pessoas vendem de tudo. E eu não queria ser mais uma pessoa vendendo alguma coisa. Então eu tinha plena convicção que o que eu estava levando era essencial para a vida dela, não somente para a saúde física, mas também para a saúde espiritual. Então eu tenho diversas experiências que marcaram a minha vida. Eu queria perguntar para você, hoje você é uma profissional formada, você tem muitos clientes, você tem especialização, você tem uma trajetória bonita que continuará crescendo por muito mais tempo. E a comportagem, ela contribuiu nessa trajetória para o teu crescimento profissional. Se não fosse a comportagem, algumas coisas que estão acontecendo hoje talvez não aconteceria, ou você sempre foi aquela pessoa assim, eu diria até assim para frente, comunicativa, que faz, que é perseverante, sabe? Que sempre foi persistente. Como foi isso? A comportagem contribuiu nesse teu processo de crescimento profissional? Não.
A comportagem não contribuiu. A comportagem fez quem eu sou. Nossa. É. E eu tenho muita alegria em dizer isso, porque o meu sonho era fazer odonto. Eu queria ser uma dentista, né? E eu estava trabalhando para isso, já tinha passado um período estudando, mas foi comportando que Deus mudou o meu foco. Eu tenho uma experiência que me marcou e eu já adianto aqui, o que mais me chamou a atenção nesses anos comportando foi uma visita que eu fiz, oferecendo ali o material e tudo, a pessoa muito atenciosa, e no fechamento ela não só não comprou, mas ela começou a me relatar o porquê ela não compraria. Ela se curvou todinha e disse que ela só atendeu o chamado na campainha porque ela viu que era uma moça, e aí ela foi contando. Ela estava em depressão, todos os dias que ela ficava só em casa, ela deitava, e aí ela pensava, bom, mas se eu morrer vai ser difícil para me colocarem no caixão nessa posição, porque ela ficava toda encolhida. Então ela deitava e deixava as mãos assim. Nossa, na E eu posição na do, posição, do e eu defunto. escutando essa história e me sentindo tão pequena e falando, meu Deus, eu preciso falar alguma coisa para ajudá-la, me ajuda, o que que eu falo com ela? Eu preciso. Essa foi a primeira pessoa que nós encaminhamos para o estudo bíblico. É, mas eu nunca esqueci dela, nunca esqueci a cidade em que ela mora. A partir dali, eu comecei a ter um olhar para a psicologia que eu nunca tive. Então, por isso que eu digo, a comportagem ela não contribuiu. A comportagem direcionou a minha profissão e hoje eu sou totalmente realizada, não consigo enxergar outra coisa. A comportagem não só pagou os meus estudos, mas ela me construiu. Que bênção. Comportagem, ao longo dos anos, tem abençoado muitos jovens. Desde o Sonho do Alto começou no ano de 2000 com o pastor Adilson, já fazem 23 anos. Estima-se que já passou pela comportagem 45 mil jovens. E muitos deles, muitos mesmo, foram para a faculdade, realizaram sonhos. É uma oportunidade de você ter uma mudança na sua vida, porque ela cria em nós uma dependência, né, por Deus, né, de Deus. Isso é incrível, porque à medida que você. Eu fui para a comportagem pensando em fazer engenharia agrônoma. Eu queria cuidar de roça, de boi, eu vim da roça, de criar de animais, de plantação, e eu comecei a me relacionar com pessoas. E aí Deus nos foi conduzindo para uma outra direção. É algo até parecido, teve situações ali que eu percebi que Deus estava conduzindo. Então, isso é bom, isso é maravilhoso, saber que Deus está tomando o controle da tua vida e está te conduzindo para, de fato, para aquilo que você precisa. Eu quero sempre que isso aconteça comigo, que ter a certeza que Deus está me conduzindo e não eu que estou tomando a direção da minha própria vida, das minhas próprias escolhas. Outra pergunta que quero te falar aqui é porque hoje aqui, somente na minha região, onde eu estou atuando, eu tenho aproximadamente 70 jovens que são comportadores estudantes e 40 que estão aí no Sonhando Alto. Mais um outro grupo também que são comportadores permanentes. Então, envolvidos aqui comigo, eu devo ter hoje aproximadamente 120 pessoas por aí. E a pergunta que eu te faço qual a importância do cuidado emocional para o sucesso? Você falou para mim que você encontrou uma pessoa numa situação vulnerável, enferma emocionalmente, e você estava saudável emocionalmente, acredito eu, para poder dar suporte e apoio para essas pessoas. Talvez se não fosse assim, você talvez não conseguiria atendê-la como deveria. Então, assim, qual a importância de conhecer mais sobre isso, de aprender, de buscar? Faz de fato diferença? Algo que eu aprendi nos treinamentos. A gente só vende aquilo que a gente consegue comprar. E eu não posso vender saúde se eu não li o material que eu tenho. Então, inclusive os materiais que eu vendia falava muito sobre esse equilíbrio emocional que a gente Sim, precisa ter, né? Esse exemplo que eu passei, se eu não estivesse bem mentalmente,
isso poderia ser um ponto de bloqueio na comportagem. Foi logo no início. Então, nós precisamos sim estar com a nossa saúde física em dia, mas também mental e emocional. Muitas coisas que aconteceram conosco na nossa infância, elas podem ser disparadas ao longo da nossa vida, em qualquer área, é na faculdade, é na igreja, com os amigos, batendo papo. Se alguém solta um assunto, solta um tema, às vezes assistindo a um jornal, a pessoa vê uma reportagem e aquilo impacta. Só que notícias tristes podem impactar a todos, mas não bloqueiam, não travam. E se travou a pessoa, é porque alguma coisa que foi dito ali tem um traço da lembrança de alguma coisa que ela vivenciou anos atrás ou até mesmo na infância. Então é necessário sim a gente ter um equilíbrio. Claro que vivendo neste mundo é muito comum a gente encontrar pessoas que estão passando por situações difíceis, tendo ansiedade, depressão ou inúmeras patologias, né? Então a gente precisa estar bem, estar inteiro, para que a gente possa exercer então o nosso trabalho de maneira mais equilibrada. Ok. Tem algum livro que a senhora poderia recomendar para os nossos comportores darem uma lida, que poderiam ajudar nessa direção? Até mesmo para identificar melhor, porque às vezes você pode estar lidando com alguém, um cliente que ele está vivendo um problema emocional e você confundir, achar que é uma outra coisa totalmente diferente e ter até uma postura equivocada em relação a isso. Teria algum livro que você poderia recomendar? Olha, isso é bom para não para resolver, porque nenhum de nós aqui comportores, que nós não temos formação para isso, estamos autorizados ou habilitados para tentar dar um tipo de intervenção. Mas a gente pode de imediato entender melhor o que está acontecendo e dar o encaminhamento devido, olha, buscar um psicólogo, buscar, enfim. Tem algum livro que nós poderíamos ler, que poderia nos ajudar nessa compreensão, nessa Tem, área? tem um livro da Casa Publicadora, agora me fugiu o nome, o autor. Ele é uma capa laranja falando sobre depressão. Então, ele traz ali vários capítulos a fim de nos despertar, nos atentar aos sintomas, ao que nós estamos pensando, ao que nós estamos sentindo, Sim, a maneira que estamos nos comportando, para a gente ter esse olhar mais cuidadoso, mais atento com a nossa saúde primeiro, né? E também para indicar as pessoas, né? E a gente pode dar as dicas, né? A gente consegue ali identificar rapidamente uma pessoa que tem uma fala mais negativa, que tudo dá errado, muita tristeza, muita mágoa carregada, né? Inclusive não só no âmbito espiritual, mas hoje as pessoas têm falado muito a questão do perdão, não só no contexto da igreja, né? Porque pessoas que carregam é, o rancor, que carregam a falta de perdão, a mágoa, isso resulta em doenças, doenças físicas e emocionais também. sim. Isso é importante porque até mesmo quando a gente apresenta, né, os materiais para as pessoas, nós temos em cima da mesa até dois deles, né? O grande conflito, E você tem alguns sucos, né, é, que ajudam também, a exato, questão da tem imunidade, porque sucos tem e tudo a shake, ver. exatamente. E às vezes nós estamos apresentando materiais de saúde na parte física e espiritual, quando na verdade também as pessoas têm um problema emocional que está refletindo na sua saúde física. Então você tem que ser muito cuidadoso, porque você precisa entender que mesmo que a pessoa tome iniciativas, eu tô me sentindo depressivo, então eu vou orar mais, vou buscar mais ler a Bíblia e tal, vou ler, mas isso, apesar de ser muito importante, não vai resolver o problema dela. O shake, que é maravilhoso, nem sempre vai resolver o problema plenamente. O que ela precisa é do cuidado emocional. E na própria comportagem, nós temos materiais que tratam também sobre o tema. Temos material do Júlio Melgoza, que é o Mente Positiva, é uma introdução, na verdade, na área, né? Vai abordar vários aspectos, dá uma introdução, uma direção e sempre recomendando o profissional. Mas ele vai já auxiliar em grandes aspectos no início, no primeiro passo que a pessoa tem que ter
para o cuidado e para o tratamento eficaz. Então você tem que estar muito atento aí, tem que ter essa sensibilidade de conhecer o material, estudar e que questões emocionais se resolvem com atenção para a área emocional. Você não pode tentar resolver um problema emocional oferecendo apenas uma saída espiritual. E, por favor, não entenda agora aqui que eu estou dizendo que Jesus, Deus, não pode curar e restaurar a vida das pessoas. Não é isso. Mas é o mesmo Deus que concedeu sabedoria aos médicos, também conceder o mesmo aos psicólogos que podem atender e nos auxiliar. E eles estão disponíveis aí para nos ajudar. Então, não dê apenas um recurso espiritual para um problema emocional e não ofereça apenas um recurso da área da saúde física, quando há necessidade emocional também. Exato. Eu sempre gosto de destacar que há várias maneiras da cura acontecer, né? Deus pode todas as coisas. Então, quem está com câncer, ele pode ser curado por Deus. Ele pode orar e receber o milagre. Nem todos são curados com milagre que estão com câncer, mas alguns são. E alguns são curados através do tratamento, que também eu enxergo como milagre, Deus colocando ali ferramentas. Pensa comigo, pastor, uma cirurgia do coração. A minha avó, há uns anos atrás, fez uma cirurgia do coração. Tiraram o coração do corpo dela, fizeram o que tinha que ser feito e voltaram com o coração. Eu não consigo enxergar isso longe do milagre. Para mim, essa ação foi um milagre. Deus usando os médicos para acontecer, então, o milagre da cura. E eu vejo assim na área espiritual, eu vejo assim na área física e na área emocional também. Algumas pessoas podem estar com depressão, com ansiedade, com qualquer patologia. E elas podem receber a cura, eu costumo dizer, a cura instantânea. Ela orou e Deus tirou aquela patologia, aquele mal dela. Algumas pessoas elas vão orar e Deus vai direcionar os caminhos que ela precisa. Ela vai buscar ajuda, um conselho e ela vai fazer um tratamento. E a cura também pode chegar ali. O milagre pode chegar de Deus através de uma pessoa que está sendo usada também. Alguém que está assistindo a gente agora pode pensar assim, olha, até agora vocês só falaram coisas boas da comportagem. Falou que é um milagre, que ajuda na formação em tudo. Tá, mas e a parte difícil? Qual foi o mais desafiador na comportagem para você? Olha, a parte difícil é essa que machuca, porém molda a gente. Hum. Os desafios, claro que ninguém gosta de receber ou não, trabalhar o dia inteiro ali e não conseguir. E eu ficava assim, eu preciso dar 20 ofertas, eu preciso fazer 20 ofertas nesse dia, né? E às vezes eu chegava ali 19, 22 e não tinha rendido como eu gostaria, como eu esperava, né? Mas nesses momentos, eram os momentos que eu estava mais próxima a Cristo. Esses momentos eram os momentos em que eu parava, em que eu buscava, em que eu conseguia ouvir o que ele estava me direcionando. Eu gostaria de, em todas as 20, ter tido ali um bom desempenho financeiro. Nem sempre isso ocorreu. E um dos nossos alvos na comportagem é sim, né, cumprir ali efetivar a venda, né? Nem sempre ela ocorre, nem sempre ela alcança. A minha última férias que eu fui comportar, eu, além de pagar a faculdade, eu estaria pagando também o meu casamento. E o meu foco estava no casamento. Então, eu não tive financeiramente o retorno que eu estava acostumada a ter nas outras, mas foi um aprendizado. Eu tinha um amigo que sempre dizia assim, milagre não é você alcançar a bolsa, o estipêndio, milagre é voltar para o colégio. Ele dizia assim, até mesmo quando o resultado às vezes não sai na campanha, mas você é fiel do início ao fim, você não está distante da providência divina. Ele continua cuidando de você. E isso é incrível. E a gente pode aqui compartilhar muitas histórias de milagres. E eu queria até te pedir que você contasse para nós aqui, talvez uma experiência de umas férias que marcou muito você,
Você já até contou um pedacinho, né, da senhora que você encontrou, mas não sei se no âmbito da palestra ou de porta em porta que você vivenciou ali um grande milagre. Eu vi duas situações acontecendo. Uma empresa que nós estávamos palestrando e uma pessoa, durante a palestra, ela começou a chorar muito. Ela chorava muito, Nossa. muito. E nesse momento, quando eu finalizei a fala, nós fomos até ele, conversamos um pouco, pudemos conhecer um pouco da história, né? E ele disse: Isso me fez lembrar da história que eu tive com meu filho. O filho havia falecido, né? Então ele estava ali, já tinha passado alguns anos, mas ele estava ali revivendo essa dor, essa história, né? E nós pudemos ali conversar. Foi uma pessoa que ficou muito impactada, inclusive com o grande conflito. Nós deixamos esse grande conflito e eu tenho a certeza, como nós já lemos, né, que no final dos tempos a estante vai estar cheia de livros, mas ele vai se destacar. Amém. Ele vai brilhar. E eu tenho certeza que isso vai acontecer. É, nem sempre o resultado que nós vamos encontrar ou receber na comportagem vai ser o financeiro. Algumas pessoas nunca conseguiram um estipêndio, mas são pessoas com um caráter incrível. São homens e mulheres que aprenderam na comportagem. Como eu disse, a comportagem experimenta a gente, a comportagem testa a gente e nos prepara para a vida. Hoje, eu posso dizer que eu carrego muito da comportagem em mim. Eu trabalho com atendimento clínico, mas eu também tenho uma empresa que vende cursos. Então, eu continuo Olha comportando. que legal. Inclusive, ontem eu estava conversando com uma psicóloga, ela falou assim: Flávia, você não tem jeito, você faz a gente comprar o curso. Eu falei assim: eu sou comportora. Ela conhece o que é comportagem, né? E é isso, a gente aprende coisas para a vida. E eu não sei se eu poderia falar aqui, mas eu estou me sentindo tão à vontade. É, eu estava na faculdade fazendo psicologia no NASP, e toda vez que eu ia comportar, tem aquela expectativa, será que eu vou conhecer alguém na igreja, né? Será que eu vou conhecer ali o meu namorado? Sim. E a minha mãe entrava na brincadeira e ria, a gente inventava uns nomes, será que fulano vai estar? Será que ciclano? É... E aí, quando eu estava em dezembro do meu segundo ano na faculdade, eu conheci meu esposo. Olha que bênção. Conheci meu esposo, toda vez levava uma mala enorme, sabe, pastor? Porque eu imaginava que eu ia encontrar o meu namorado na comportagem. E aí eu já tinha entendido que isso não aconteceria. Eu e minha amiga saímos do NASP com uma mala assim básica para roupas de sábado e roupas para comportar. E nessa comportagem eu o conheci. Então, assim, dentre tantos benefícios que eu recebi na comportagem, ele me deu o meu maior sonho, que era ter uma família. Hoje nós temos aí 16 anos juntos. Que bênção. Gente, a comportagem ela é completa em todos os aspectos. Eu conheci também minha esposa na comportagem. Olha que maravilha. Conheci na comportagem, ela também era uma comportora, nós nos conhecemos na campanha e foi uma bênção. Assim, Deus cuida de todos os detalhes. E interessante que, olha, uma coisa que é bem legal, a maioria dos amigos que eu tenho, que se conheceram na comportagem, casaram ali no contexto da comportagem, a maioria estão juntos até hoje. E isso é interessante porque eu acredito assim, eles perseveraram juntos, eles vivenciaram a adversidade juntos, eles tiveram que orar 20 vezes por dia em 20 casas que passaram, eles experimentaram milagres diariamente. E quando enfrentam, porque não são casamentos perfeitos, todos temos desafios sempre, mas quando vêm os desafios, eles sabem onde encontrar a solução. Porque na comportagem nós aprendemos, né, a lidar com os desafios. A perseverar, a não desistir do outro. Não desistir do outro.
continuar firme, buscando melhorar, resolver, ajustar, orando, a prática da oração. Gente, é uma bênção por completo, em todas as áreas. Não dá para numerar a quantidades assim, de bênçãos que a comportagem proporciona, porque para cada pessoa ela traz coisas diferentes. É como se a comportagem fosse feita para você, para mim e para os moldes para te atender, para atender tuas necessidades. E é incrível como que Deus nos abençoa, porque Ele abençoa a pessoa que nós visitamos e Ele abençoa cada comportor em diversas áreas da vida. Porque o plano de Deus não é vender livro, não. Não é vender livro, não é pagar o estudo. Isso é um dos benefícios que a gente recebe, mas o plano de Deus é salvação. Isso mesmo. A salvação do outro e a nossa salvação. Doutora Flávia, para a gente fechar esse episódio de hoje, tem alguém assistindo a gente que está com dúvida se vai ser um comportor. E talvez seja alguém que está com dúvida se vai ser um comportor até permanente, comportor de carreira, ou do Sonhando Alto, que nós temos 2 grandes eventos ao ano aqui na nossa geografia, ou está lá no colégio com dúvida se vai participar de uma equipe estudantil, porque os pais já pagam a faculdade, já tem os recursos suficientes, a gente já falou aqui que não é por questão de dinheiro. Então, que conselho você dá para esses que estão em cima do muro, que ainda não tomaram a decisão de serem comportores? Gente, o medo, ele acompanha a gente em diversas áreas, em diversas fases da nossa vida, né? Só que o medo não pode nos segurar, nos travar e nos fazer fugir ou abrir mão de desafios, né? Tá com medo? Vá com medo. É isso mesmo, tá com medo, vai com Vá medo. com medo, coloca o medo aí na mochila e vai junto com ele, porque ele vai se esconder de você quando ele começar a entender esse processo. É, eu não era uma jovem tímida, né? Mas a comportagem, lidando ali com as pessoas, conhecendo pessoas diferentes, culturas diferentes, desafios diários que eu enfrentava, eu aprendi a desenvolver o meu eu. Eu conheci qualidades em mim que talvez estavam adormecidas, né? Então, na comportagem, eu consegui desenvolver a minha espiritualidade, o meu compromisso, o meu profissionalismo, o meu eu. Eu me conheci um pouco mais na comportagem. Então, assim, quer crescer, quer desenvolver, ok, seus pais pagam a faculdade, não precisa do dinheiro, mas você precisa da comportagem. Que bênção. Outro dia eu estava falando com uma pessoa, ela falou assim, olha, não quero ir, eu tenho medo porque pode ser que não dê certo, e porque um amigo meu foi e ele teve dificuldade, ele ficou devendo e tal. Eu falei assim, vem cá, você sabe quantos acidentes de carro acontecem todos os dias? Você vai deixar de andar de carro porque acidente pode acontecer? Você sabe que acontece divórcios. Não era para acontecer, mas acontece. Então você vai escolher não se casar nunca com medo de se divorciar? As pessoas acabam perdendo seus empregos, infelizmente, e às vezes elas são muito capazes, mas circunstâncias que envolvem crise financeira do país e política, outras coisas, fazem com que elas percam o emprego. Então você nunca vai ter um emprego, nunca vai trabalhar com medo de perder o emprego? Nós vamos nos basear nas experiências e coisas que deram errado para algumas pessoas e agora não fazer com medo de que isso aconteça conosco? Não faz sentido. 2 pontos importantes que eu gosto de ressaltar. A experiência do outro, ela é do outro. Ela não precisa ser minha. Sim. E quando a gente vê um resultado, seja um resultado positivo ou um resultado negativo que a pessoa teve em qualquer área da vida, a gente não fica atento à história. Qual foi o trajeto? Como líder de comportagem, eu conhecia os meus comportores. Eu já sabia no início do mês como seria o fim do mês, porque eu sabia quem estava na praça chupando sorvete, Quem tava picar fumando? quem estava pica-fumando e quem estava trabalhando, né? Então, assim, quando você ouvir as histórias que deram errado, conheça o trajeto dessa história.
entenda o porquê que deu errado. Quais são ali os pormenores que ninguém comenta, né? A comportagem é difícil, fulano saiu devendo. Eu nunca saí devendo e conheço várias pessoas que não saíram devendo, muito pelo contrário. Pagaram o estudo, pagaram o casamento, compraram a casa, mas não vá com foco no dinheiro. Isso mesmo. Gente, muito obrigado por sua companhia. Mais um podcast Pode Avançar. Não se esqueça de seguir a gente nas redes sociais, de acompanhar, de estar atento a todos os episódios. Tem muita coisa boa vindo por aí. E, doutora Flávia, muito obrigado mais uma vez por estar com a gente. Suas experiências foram incríveis. Estamos muito felizes com a sua companhia e está convidada a voltar também novamente, tá bom? Eu agradeço o convite. Quando eu falo de comportagem, meus olhos brilham. A casa da minha avó sempre foi um porto de comportores. Hoje, a casa dos meus pais segue sendo esse porto e sempre que a gente pode, a gente também abençoa, porque um dia nós somos abençoados na comportagem. Tá certo, então, gente. Um abraço e até o próximo episódio.